Hoje nós vamos conversar sobre um filme que vai te fazer chorar muito, muito, muito. É esse filme que eu vou deixar a capinha aqui, O Milagre na Cela 7. É um filme turco que conta a história do Memo, um rapaz deficiente intelectual que tinha uma filha e os dois moravam com a avó do Memo, bisavó da menininha. A menina se chama Ova, eles viviam num vilarejo lá na Turquia muito pobrezinho. E mesmo o Memo sendo deficiente intelectual, ele tinha emoções, né? Ele percebia as emoções das outras pessoas. E aí um dia, a Ova, que estudava numa escola pública, mas que divergiam as classes sociais das crianças, né? Ela queria muito uma mochila da Heidi. Eu não sei se é uma conhecida lá, enfim, ela queria muito essa mochila. E aí o Memo queria comprar a mochila, mas ele não tinha dinheiro, porque eles eram mais pobres. Aí ele conseguiu um trabalho temporário para juntar o dinheiro e comprar a tal, né? Só que aí tinha uma menina na sala da Ova que o pai era um dos generais lá do exército e o militarismo é bem presente nesse filme, assim, eles são bem positivos, cultura turca nessas coisas. E aí a menina tinha mais dinheiro, mais condições, e aí pra mostrar pra Ova que tinha mais condições, pediu pro pai comprar a mochila. E ele comprou. E a Ova ficou triste, porque ela queria, né? Mas fazer o que? Era a vida. Aí, um belo dia, a menina, né, essa filha do general, tava andando com a mochila. E o Memo se sentiu atraído pelo objeto. E aí ela, pra brincar com ele, não sei se foi de propósito ou não, resolveu andar numas pedras e o Memo foi atrás da menina, só que eles estavam bem distantes, né? Aí aconteceu um acidente, a menina subindo em uma das pedras, escorregou, bateu a cabeça numa pedra e morreu. Nisso o Memo ficou apavorado, pegou a menina, saiu correndo para pedir ajuda para ver se a menina ainda estava viva. Só que o pai, que era o general poderoso, interpretou como se ele tivesse matado a menina e pediu a pena de morte dele, mandou ele pra cadeia. E lá na Turquia era um crime inadmissível matar uma criança. E aí ele foi pra cadeia. Só que a família, aí o filme vai mostrando a angústia da família pelo desaparecimento dele, porque ele foi pego pelos militares sem ninguém da família ficar sabendo. Aí a bisavó com a menininha vão atrás dele pra saber o que aconteceu, né, e ninguém tinha notícia. Aí depois descobriu, né, que ele foi pra cadeia. Lá ele sofreu muito porque os presos ficaram sabendo do suposto crime do Memo. E aí ele apanhou. Aí foi julgado a pena de morte para ser condenado. E aí o filme vai mostrando o que acontece, né, com o Memo, com a vozinha. Só que não tem nem como falar desse filme sem ser spoiler. Então se você ainda não assistiu, vai lá assistir o filme e depois volta, porque eu vou ter que falar tudo o que eu achei, né, spoilers e tudo mais, porque foi muito emocionante. Quando o Memo vai pra cadeia e ele é condenado, aí depois os presos vão vendo que ele não é esse assassino que foi pra eles passado. E aí os presos se juntam pra tentar tirar o Memo daquela situação da condenação da pena de morte. Aí eles dão um jeito de fazer a Ova ir lá visitar o pai antes dele ser morto. E lá na cadeia, quando a Ova consegue entrar, né, a menininha, ela vai vendo que os presos ficam meio que estáticos quando vem uma criança que não podia, né? E aí ela começa a conversar com os presos, perguntando o que eles tinham feito para parar na cadeia. E aí eles vão tentando usar eufemismos para a criança, né, conseguir entender a situação. Aí ela se depara com um senhorzinho que tá lá no canto do quarto, na sua cama sentado, e tem uma falhazinha na parede que parece uma árvore. E ele fica olhando para aquela árvore, lembrando da morte da própria filha, que ele matou, né? Aí no filme não mostra porque ele matou essa filha, mas existem várias teorias na internet a respeito desse crime. Acho que é Yusuf o nome do cara, sei lá. Aí a menininha começa a perguntar pra ele por que ele fica vendo a árvore toda hora na parede, que a menininha também via a imperfeição no formato de uma árvore. E aí ele explica pra ela que ele fez uma coisa muito triste, muito feia com a filha e enterrou ela nessa árvore. Aí até aí tudo bem. E aí depois esse senhorzinho vai pensando, né, nesse crime que ele cometeu. Ele não conseguiu mais ser a mesma pessoa desde o acontecido. E aí quando chega o dia da condenação do Memo, ele se oferece para ser enforcado no lugar, porque
Até então, eles tinham encontrado uma testemunha que viu o Memo no dia do acidente com a menininha, só que aí o general todo-poderoso matou esse cara para não deixar nenhum rastro que possibilitasse a inocência dele, né? Porque na cabeça dele, ele queria que ele fosse culpado pela morte da filha, o Memo, e assim foi, né? Acabou que esse Yusuf morreu no lugar do Memo e o Memo conseguiu fugir da Turquia com a Ova. E nesse instante, né, vale ressaltar que no instante que a Ova foi visitar o pai na cadeia, a bisavó do Memo, a vozinha, morreu. Teve um ataque do coração e não conseguiu resistir. Então ficaram só os dois. E aí o filme fica o tempo inteiro te levando a sofrer, te levando a chorar com toda aquela emoção. Eles conseguiram fazer uma cena parecendo que o Memo tinha sido mesmo enforcado, mas aí os presos da cadeia conseguiram convencer tanto ao diretor da prisão a arrumar um esquema para o Memo não morrer, porque eles viram que ele não era um assassino, ele era uma criança. Ele não tinha capacidade de matar uma pessoa por maldade, ele era inocente. E aí ele conseguiu fazer com que os presos da cela 7, que é para onde ele foi condenado, ficassem com compaixão, despertassem os melhores sentimentos que nem eles sabiam que poderiam ter. E essa é a magia do filme, né? Os bons sentimentos, a empatia, se colocar no lugar do outro. E aí no final, né, a Ova começa e termina o filme casando já adulta e escuta na televisão a notícia de que a pena de morte na Turquia estava terminantemente proibida e que a última execução por pena de morte tinha sido em 1984. E aí que começa a contar a história dela, de vida dela, né? Não tem como ver o filme sem chorar. Eu me desidratei toda, chorei o filme todo. Até hoje eu estou repondo as minhas lágrimas. Eu tô gravando esse vídeo no dia 23 de abril de 2020, mas pode ser que ele venha ao ar um pouco depois. Mas é muito emocionante, é muito lindo. Vale a pena dar uma chance para esse filme. Se você tem outras recomendações de filme, de série, livros, deixe nos comentários. Muito obrigada pela audiência até aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus. Tchau!